uma arte de convencer e persuadir. Isto é o que melhor define a publicidade, que após a Revolução Industrial, no século XVIII, se tornou tão importante no mundo. Com o tempo, ela veio sendo um meio de informação essencial na sociedade capitalista. No Brasil, o governo investe de 400 a 600 milhões de reais em publicidade anualmente. O Ministério da Educação é o maior anunciante governamental, com despesas publicitárias em torno de 80 milhões de reais. Em seguida vem o Banco do Brasil, com 51 milhões, e o Ministério da Justiça com 47 milhões. Você já parou para pensar o que leva as pessoas a comprarem um produto ou serviço? Pois é, hoje a publicidade é fundamental nesta decisão. Se algo que ela sabe fazer muito bem é convencer você. A nossa série vai mostrar um pouco da história da publicidade, como muitas vezes a censura interfere nos seus conteúdos e a interação com outras mídias, inclusive a internet. E também as técnicas que ela utiliza, como a tal falada mensagem subliminar. Preparem-se, nós vamos seduzir você. Quando falamos em publicidade chocante no mercado da moda, lembramos de imediato da empresa Benetton. Ela sempre abordou temas polêmicos como racismo, doenças, religião e sexo, de uma forma nada sutil. Em 2011, a Benetton trouxe de volta uma nova chance para nos fazer pensar, através da campanha Unhate, que discute a cultura do ódio, mostrando fotomontagens de líderes mundiais se beijando. As campanhas de sexo e saúde são censuradas logo que divulgadas, mas isso não importa para quem divulga. No momento em que um consumidor se sente impactado, a marca se torna um assunto a ser discutido, atingindo seu objetivo. Vamos ver agora como a censura funciona e interfere nos seus conteúdos publicitários. A censura no Brasil teve seu auge na ditadura militar, entre os anos de 1964 e 1985. Todo tipo de informação era avaliada pelos órgãos de controle do governo. No primeiro momento, o governo não tinha certeza sobre quem deveria ser o censor, e acaba encarregando membros das Forças Armadas. Com o passar do tempo, a função foi colocada à Polícia Federal, sem que existissem funcionários concursados para isso. No Rio, uma figura ativa nos diários cariocas era ninguém menos do que Alfredo, um dos craques da seleção de 1950, e nas horas vagas, censor. No Estado Novo, em 1939, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda DIP. Além do controle, o DIP exaltava os valores da ditadura e possuía ainda o poder de exercer as atividades de empresas de comunicação que pudessem ferir os princípios do governo, o que sobrou à hora do Brasil. No final da década de 1970, foi criado o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, responsável por combater os abusos da ditadura sobre o setor. Criou as normas da área, zelando pela liberdade de expressão de livre concorrência, além de mostrar ao governo que a profissão tinha capacidade de se autorregular. De acordo com o site da CONAR, sua missão é impedir que a publicidade enganosa ou abusiva cause constrangimento ao consumidor ou às empresas. Atende denúncias de consumidores, autoridades e associados. A CONAR é uma instituição privada criada por publicitários. Todo anúncio deve conter cláusula de advertência. O mesmo deve ser estruturado de maneira socialmente responsável, sem se afastar da finalidade de divulgar marcas e características. Não é permitido o uso de crianças e adolescentes como público-alvo na publicidade. E também não se deve induzir de qualquer forma ao consumo exagerado ou irresponsável. Em 2012, um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro proíbe a colocação e a permanência de propagandas em imóveis nas regiões central e zona sul da cidade. Alguns outdoors já foram retirados pela Prefeitura. O projeto denominado Rio Limpo tem como objetivo valorizar e preservar o patrimônio paisagístico e cultural da cidade. A partir da publicação do decreto, estarão imediatamente proibidos novos anúncios que cubram fachadas, outdoors, letreiros em cobertura de prédios e em redes de proteção de obras. Tipos de publicidade, como totens, ganharão uma nova regra para instalação. A multa para quem colocar ou não retirar será de no mínimo R$ 570. Os anúncios com o nome dos estabelecimentos passarão a ter dimensões de 1,5 m, 4 e 10 metros quadrados, dependendo da extensão da fachada do imóvel, e não poderão estar associadas a marcas publicitárias. Esse decreto passa a ser um fato no nosso cotidiano, que proíbe a liberdade de propagandas publicitárias, o que pode prejudicar as empresas que utilizam esse método. E você, consumidor, acha que isso pode causar influência na sua escolha de um serviço ou produto? Isso nós vamos conferir no próximo episódio.